Bom, então a gente vai trabalhar agora com o pincel de formatação. Como eu falei, ele está aqui dentro da guia página inicial, área de transferência. O que esse pincel faz? Ele copia a formatação de um determinado lugar e leva essa formatação, apenas a formatação, para um outro local. A título de exemplo, eu vou criar aqui algumas células, pode ser com valor numérico mesmo, só para a gente poder entender como isso funciona, tá? Então eu vou criar esse conjunto de células e a partir desse conjunto aqui, nós vamos entender como vai funcionar aí o nosso pincel de formatação. Perfeito. Então eu tenho aqui células com valores numéricos, tá? E eu vou formatar apenas a primeira célula aqui do número 1, tá? Até vou fazer aqui número diferente, lá para 32, 33, 34. Só fazer o seguinte aqui e stop, só para nós ficar com os valores aí diferentes nas nossas células. Perfeito. Então eu vou formatar apenas o 1 e a partir dessa formatação que nós vamos encontrar aqui, nós vamos formatar as demais células. Lembrando que durante a aula eu ainda não passei para vocês formatação, tá? Mas aqui, como a gente está trabalhando com essa ferramenta, eu vou me obrigar a falar sobre formatação, mas no decorrer do curso aí a gente vai entrar mais profundamente em cada uma das ferramentas que a gente vai usar aqui. Então se preocupa no momento em aprender sobre pincel de formatação e não a formatação em si. Então vamos lá. Bom, eu vou agora, aqui no número 1, eu vou trazer o alinhamento para o centro, o alinhamento centralizado. Vou colocar aqui todas as bordas, tá? Todas as bordas. E vou mudar aqui o preenchimento, tá? Então eu vou botar aqui um preenchimento um pouco diferente. A cor da fonte, também vou colocar uma cor diferente. Então eu vou mudar aqui, deixar uma cor mais escura. Pode ser esta, isso. E vou mudar aqui o preenchimento para ficar mais fácil da gente visualizar. Perfeito. Vou aumentar o tamanho da fonte. Aumentei o tamanho da fonte. Mudar o estilo da fonte. Deixa eu pegar um outro estilo de fonte, pode ser esse aqui. Então mudei o estilo da fonte. Mudei o alinhamento. Mudei a cor do preenchimento. A cor da fonte. Coloquei bordas. Colocar negrito, itálico e sublinhado. Então coloquei aqui várias formatações. Tanto daqui quanto daqui. Posso usar também formatações de número. Por exemplo, eu vou colocar aqui moeda, tá? Como formato de contabilização, que é esse aqui. Coloquei esse formato. Bom, então esse valor número 1 que eu tenho aqui tem uma formatação totalmente diferente dos demais valores, tá? Essa formatação eu poderia continuar aplicando aqui em formatação condicional, mas como a gente não aprendeu ainda sobre formatação condicional, eu não quero confundir a tua mente, mas fique sabendo então que quando você aprender a usar formatação condicional, você vai poder copiar essa formatação também, aqui formatar como tabela, tá? Essas outras opções, também vai poder copiar essa formatação através do botão pincel de formatação. Bom, vamos usar o pincel em si. Como que funciona o pincel? Se eu der um clique no pincel, tá? Eu vou aplicar, vou conseguir copiar a formatação e aplicar em apenas uma ação, que pode ser numa célula ou num conjunto. Se eu der 2 cliques no pincel, eu posso aplicar quantas vezes eu achar necessário. Tá? Então se eu der um clique, ele aplica e perde a ação. Se eu der 2 cliques, eu aplico e continuo aplicando até pressionar ESC para perder a ação do pincel. Melhor do que isso é mostrando na prática. Então vamos lá. Vou selecionar aqui a origem, aonde tem a formatação a ser copiada, ok? E vou dar um clique no pincel. Dei um clique no pincel. Agora o meu ponteiro do mouse, ele acompanha um pincelzinho, indicando que esse comando está ativo. Então eu posso, se eu clicar, ó, eu apliquei a formatação aqui no número 2, tá? E perdi a ação do pincel. Vamos de novo. Um clique, clico e arrasto. Apliquei a formatação, tá? E perdi a ação do pincel. Eu já vou aproveitar aqui que surgiu esses monte aqui de joguinho da velha, como se diz, né? Sustenido, e explicar o que é isso. Sempre que você estiver trabalhando com o Excel e aparecer esse monte de sustenido, o Excel está te dizendo o seguinte:
A informação que contém ali, o valor numérico, principalmente quando é em contabilização, né, o valor que tem ali, ele não é, o espaço da célula não é suficiente para exibir. Então eu preciso aumentar o tamanho para ele exibir, ok? E como aumentar o tamanho, a gente já viu, né, em aulas anteriores aí. Então voltando aqui para o pincel de formatação, a primeira vez eu cliquei no pincel, cliquei no número 2, eu apliquei a formatação e perdi a ação. Apliquei numa única célula. Na segunda vez, eu cliquei no pincel, cliquei e arrastei e apliquei em todo esse destino e perdi a ação. Agora nós vamos fazer com o uso dos 2 cliques para entender essa diferença. Clico aqui na origem, numa única célula, cliquei na origem e dou 2 cliques no pincel. Assim como eu dei 2 cliques, eu posso fazer uso dele várias vezes. Cliquei no primeiro, ó, e continuo com o pincel ativo. Assim eu posso ir célula por célula ou clicando e arrastando, ok? Então eu posso continuar aplicando. Agora eu não quero mais, eu pressiono ESC ou clico novamente no pincel e assim ele perdeu a ação. Deixa eu só expandir aqui. Bom, então aqui já mostrei a primeira parte, que é a diferença entre você dar um clique e 2 cliques. Depois a gente tem mais uma opção. Eu selecionei, uma única célula e cliquei no comando. Se eu selecionar, isso aqui a gente tem que prestar bastante atenção porque é interessante, tá? Agora eu vou selecionar, ó, o conjunto, toda essa primeira coluna aqui, todos esses valores eu vou selecionar numa única vez e vou clicar no pincel de formatação uma única vez. Cliquei. Ó, no momento que eu clicar aqui na primeira célula, ele vai preencher todas as outras. Ele funciona igual o comando copiar e colar, né? Lembra que eu disse que se a gente clicasse no colar na primeira célula, ele preenche os outros automáticos? É a mesma coisa aqui então no pincel de formatação. Quando eu clico no primeiro, ó, ele preencheu todos. Se eu clicar aqui mais uma vez, ele vai preencher todos para baixo lá, né? Como eu perdi a ação do pincel, ele não preencheu. Mas se eu for clicando, ele vai preenchendo. Vou dar Ctrl Z aqui e vamos ver na prática como isso funciona de novo, tá? Eu vou selecionar uma parte só, até o 7, ok? Até o 8, que é a metade. Vou dar 2 cliques agora no pincel, clico no primeiro, preenchi até o 8. Clico mais uma vez, preenchi mais 8. Clico mais uma vez, preenchi mais 8. Clico e arrasto. Ele vai preencher só aqueles ali, ó. Cliquei e arrasto. Aí ele não aplica os 8. Se eu der um clique, ele aplica os 8, ok? Então, é um pouquinho complicado de entender, mas eu acredito que dessa maneira, eu mostrando aqui na prática, fica mais fácil. Então, resumindo a aula, eu dou um clique, eu seleciono, né, a origem, seleciono na origem, dou um clique, eu aplico uma vez, que pode ser numa célula ou no conjunto, e perco a seleção. Pode também selecionar uma única célula ou um conjunto para fazer um outro conjunto igual, tá? E se eu der 2 cliques, eu aplico, solto, né? Clico, solto e vou conseguindo assim aplicar várias vezes dentro da minha planilha. Então aqui eu tenho essas várias formatações e se eu clicar aqui numa outra célula, nessa célula aqui, por exemplo, 1, ó, eu tenho a formatação original, ok? Então, embora não tenha nenhum valor aqui, eu tenho uma formatação original. Eu só vou fazer um teste, eu vou clicar aqui, vou te dar um exemplo, aliás. Vou clicar aqui dentro, aqui no pincel de formatação, dei um clique só, clico e arrasto, eu volto assim para a formatação original. Tá? Então, embora aqui numa célula dessas não tenha nada digitado, há ali uma formatação, porque quando eu digito um valor, ele tem uma formatação aqui. A gente pode observar, né, essa formatação, ó, por exemplo, está preto, né, sem preenchimento, alinhamento à direita, enfim, ele tem uma formatação. Tá? Deixa eu dar Ctrl Z aqui para voltar. E aqui então a gente mudou todos esses conteúdos aqui, lembrando que tem mais opções aqui também que a gente pode mudar, para aplicar assim o pincel de formatação, ok? Era isso então nessa aula, espero que você esteja gostando, entendendo, e mais uma vez, né, te digo, espero você aí então na nossa próxima aula.